na tua vida, mas existem algumas coisas que são importantes a gente se lembrar vez após vez. É engraçado que quando a gente pensa, seja no mundo espiritual, no reino animal que seja, a gente não encontra um grupo que seja que lute sozinho. Você pensa nas leoas sempre em bando, sempre atacando juntas. Você pensa até nos demônios, irmão, sempre em bando, sempre andando juntos para destruir a nossa vida, para nos atentar. Mas quando você pensa na sua própria vida, quando você olha para você, o que você costuma dizer? Parece que eu estou sozinho. Parece que ninguém me vê. Eu acho que Deus não está me vendo, eu acho que Ele não está me respondendo. Eu acho que ninguém se importa, talvez eu esteja lutando sozinho. Querido, você tem que entender que não é desse jeito que as coisas funcionam. Essa é só uma voz do inimigo tentando te desanimar, tentando te isolar, fazer com que você se sinta só. E se esqueça de que ao seu lado está o Senhor dos Exércitos. E contra Ele não tem quem se levante. Eu preciso que você se lembre nessa manhã que existe um exército, talvez invisível aos seus olhos naturais, mas se você por um momento silenciar as vozes da sua mente, as suas emoções preocupadas, vendo as notícias, vendo tantas coisas, se você por um momento conseguir abafar essas vozes, essas preocupações e conseguir ativar o teu espírito, com os olhos da fé, você vai ver um exército espiritual lutando ao seu lado. Você vai se lembrar do Deus Todo-Poderoso que está com você, nunca te deixou, nunca te abandonou. Você vai se lembrar das promessas que Ele fez. E que Ele, o grande Deus, Ele merece tua confiança, Ele é digno da tua confiança. Não é qualquer voz, não é qualquer promessa, não são palavras lançadas ao vento, querido. Quando Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, pode ter certeza de que essa promessa, essa palavra, ela é digna de confiança. Eu não sei se com as notícias que você tem acompanhado ao longo da semana, se com as dificuldades que você tem enfrentado, talvez com alguns silêncios, alguns nãos de Deus, alguns espere de Deus, talvez a tua confiança tivesse ficado abalada, mas essa manhã o Senhor vem para te lembrar que com Ele você não luta sozinho. Que quando você pensa que vai perder as forças, que não consegue mais, que já ficou difícil demais, Ele te lembra que quando te faltam as forças, então vem a força dEle. Eu quero conversar um pouco contigo nessa manhã sobre isso. Te lembrar do porquê você pode acalmar o teu coração e confiar de que Deus está ao seu lado batalhando. Mas eu preciso que para isso, você se conecte com o que o Senhor quer falar ao teu coração e silencie as vozes da sua mente e acalme o teu coração. Você pode fazer isso? Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse momento, se preparar para essa ministração. Eu não sei se você estava pensando ultimamente que talvez estava sozinho. Quero te lembrar, não tem a menor chance disso estar acontecendo. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo aumente a tua percepção desde o início dessa ministração, para que você sinta Ele aí contigo ao seu lado. Quero que você sinta a presença dEle. Quero que você se lembre de que Ele está contigo, que Ele está batalhando contigo. Os problemas que parecem grandes demais para a sua capacidade humana resolver, é porque Ele vai dar o voto final, é Ele quem vai dar a palavra final. Eu te convido agora a silenciar mesmo as vozes da sua mente, as vozes contrárias que se levantaram. E para que você abra então os seus olhos espirituais. Abra os teus olhos espirituais, como aquela música antiga que cantávamos no culto. Abra os olhos do meu coração, Senhor, eu quero te ver. Não, talvez você não vai ver sinais físicos, talvez ele não vai se materializar diante de você, mas você pode começar a orar e declarar: Senhor, abra os olhos do meu coração. Silencie as vozes das minhas emoções, a minha racionalidade, aquilo que não parece palpável, parece difícil demais para ser realizado, mas abra os olhos do meu coração, da minha fé, para que eu saiba e tenha convicção: o Senhor é comigo, não vai me abandonar. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor se faça presente nessa manhã.
para aqueles teus filhos que, envoltos em tantas vozes, em tantas preocupações, em tantas notícias, em tanto caos, em tanta coisa acontecendo ao redor, não vê uma saída. Eu oro para que o Senhor venha com uma calmaria, uma brisa sobre esses teus filhos. Se faça presente para que eles saibam: o Senhor é com eles, o Senhor está aqui, eles não estão lutando sozinhos. O Senhor não os teria tirado do Egito se não fosse para levá-los a uma conquista. Que eles saiam daqui nessa manhã tendo plena certeza disso. Eu oro também, Pai, para que o Senhor fale através de mim, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito em minha vida mais uma vez. Que possamos sair daqui ainda mais empolgados com o que o Senhor tem para fazer diante de nós. E não desanimados, jamais desamparados, mas com o Senhor nos sustentando até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Com Deus você não luta sozinho. A palavra de Deus, texto para nós hoje em Êxodo 14. Nós leremos do verso 1 ao 14. Estamos aqui no momento onde Moisés está liderando o povo de Israel para fora do Egito, na direção para o deserto, para que então eles possam futuramente alcançar a terra prometida, sendo liberados aqui por Faraó. Se lembram? Está conhecendo essa história? É aquela parte do Mar Vermelho que abre, tá? Toda essa história? Amém? Está familiarizado? Glória a Deus. Vou ler o texto e eu quero que você preste atenção na leitura que faremos. Amém? Aleluia. Disse o Senhor então a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem então à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. E então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito. Vou repetir, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. E os egípcios, com todos os carros e cavalos de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que estavam marchando na direção deles, e aterrorizados eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: nos deixe em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés então respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Você pode ler esse último versículo comigo, verso 14? Juntos, vamos lá? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essa palavra é para mim, é para você hoje, querido. O Senhor lutará por nós, lutará por mim, lutará por você. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. Deuteronômio 28:12 traz também para nós o texto que diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Diga: no devido tempo. Para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Senhor, mas eu estou fazendo, o Senhor disse que vai me abençoar, que em ti eu tenho sim e o amém. Mas Ele diz que no devido tempo.
É no devido tempo. Não é na minha hora, não é na sua hora. E tem tanto mais que a gente precisa entender quando a gente está passando por dificuldades, por guerras e batalhas. Como, por exemplo, os planos e propósitos do Senhor, que são sempre maiores e melhores do que os nossos. Porque a perspectiva dele está sempre acima das nossas. Eu percebo que nós temos falado muito sobre isso, né? Engraçado como às vezes, eu sinto que às vezes o Espírito Santo vai se movendo por algumas ondas e impressões. E se você for parar para pensar, pastor Giovanni e Fausto também estão sempre ministrando. Parece que já há algumas semanas os assuntos eles passeiam entre a fé, entre alinhar o nosso coração e mensagem após mensagem. Eu sinto que o Senhor está equipando você, fazendo com que você consiga compreender além só dos seus sentimentos e das suas emoções, para que você entenda que a fé não é aquilo que você vê, mas a convicção daquilo que você crê no Senhor. Tem a ver com a sua confiança nele. E parece que domingo após domingo você tem entendido, a perspectiva do Senhor é maior do que a minha. Eu preciso crer além de ver, eu preciso perseverar. E hoje você sai daqui sabendo que com Deus você não luta sozinho. Que mesmo quando, depois de receber uma palavra de libertação e seguir triunfante na direção do deserto, como estava o povo de Israel, quando você olha para trás e menos espera, está lá um exército inteiro com os melhores carros e cavalos da infantaria do Egito. E você fala, ué, mas o Senhor não tinha me dado uma palavra? Mas eu tenho palavra, pastor, mas eu não estou entendendo, porque quando eu olho para a minha realidade, ela não se parece com a promessa. Eu estou confuso. E aí é nesse momento onde a gente se parece muito com o povo de Israel no verso 11. Eu não sei quem é você quando as lutas aparecem, os confrontos aparecem. Como eu tenho dito às vezes com o pessoal do Soul, quando você tinha uma expectativa e na verdade o que acontece é completamente o oposto. É nessas horas que a gente às vezes dá uma de povo de Israel e começa, uai, mas me deu a palavra para poder me matar no meio do deserto? Foi por falta de túmulo lá no Egito? Querido, como nós temos uma mania feia de julgar, apontar o dedo para o povo de Israel. A gente vive falando, né, nossa, murmuração, né, o povo de Israel, murmuração. Mas quem é você quando a tua expectativa daquilo que Deus ia fazer no tempo que você queria que Ele fizesse e da maneira que você queria que Ele fizesse, não acontece? Deus, se fosse para me fazer sofrer assim, não tivesse me dado a esperança de sonhar a respeito de algo acontecer. Na verdade, isso aqui, o povo de Israel é só uma expressão muito natural e comum do que o ser humano é. Se você puxar na memória, se aprofundar em ver, estudar, há anos e anos, quem clamava por libertação era o povo de Israel. Porque aqui, na hora que aperta, na hora que não sai como a gente esperava, bate o medo, a preocupação. Eu entendo, querido. Não é que você é mal, sabe? É que você olha e o medo às vezes fala mais alto e nós fazemos coisas impensáveis quando estamos com medo e a ansiedade fala mais alto. É por isso que quem tem que te governar é o Espírito Santo e não suas emoções. Mas já há anos e anos eles clamavam para que Yahvé os ouvisse e os libertasse da mão dos egípcios. E aí quando vem Moisés e traz uma direção, quando eles não concordam muito, acham meio estranho, e não foi bem desse jeito que eu imaginei, que seríamos libertos da mão de Faraó, eles começam a dizer, Moisés, você não deixa a gente em paz, hein? Você não deixa a gente aqui no Egito sendo escravos? Porque, querido, muitas vezes vai ser diferente do como você imagina. É nessa hora que o que precisa falar mais alto é a tua fé, é a tua convicção em quem veio em teu favor para trazer libertação e palavra, promessa. É nessa hora que você precisa se lembrar que o Egito pode vir para cima de você com os melhores carros e cavalos. Como diz o texto, com todos os carros e cavalos do Egito. Com os melhores líderes de guerra. Podem vir o que for. Mas ao teu lado está o Senhor dos Exércitos. Ele não luta com armas naturais. Ele é, irmão. Ele simplesmente é. Eu preciso que você traga à memória hoje algumas coisas. Preciso que você decida confiar no Senhor e no devido tempo dEle
para que ele venha em livramento. Porque senão, querido, nem do Egito você sai. Eu preciso que você guarde no teu coração a palavra de Números 23, de 19 a 20, quando diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, eu não posso mudar. Que o profeta que estava liberando essa palavra estava dizendo: por mais que eu quisesse falar para você algo contrário, eu não posso, porque homem, ser humano, o inferno que seja, nada pode mudar. Se Deus liberou uma palavra, se Ele disse que faria, se é promessa dEle, ninguém pode mudar isso, querido, nem você mesmo. A promessa dEle permanece. Você pode escolher acessar ou não, mas se Ele decidiu liberar, se Ele decidiu fazer, da parte de Deus está de pé. Deus não é homem para que minta. Eu sei. Talvez ao longo da tua trajetória é tanta confusão, é tão difícil confiar em pessoas, é tão difícil acreditar que dessa vez vai dar certo. Já tem muita frustração aí no teu coração, já tem muita decepção acumulada aí no teu coração. Eu não sei o que você tem carregado ao longo dos últimos tempos. Quando você acha que vai melhorar, agora o Brasil vai melhorar, agora as coisas vão mudar, é uma atrás da outra e o que te resta, irmão, Mas aí você se lembra que Deus não é homem para que minta. Ele não se nivela ao caráter que você conhece, das experiências que você conhece. Então nele, por isso que eu comecei orando contigo esta manhã, dizendo: Ele é digno da tua confiança. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sabe gente que dá a palavra, mas toma de volta? Gente que fala, enche a tua bola, agora você fala: não, agora vai dar certo, porque se Ele falou que vai acontecer, então essa semana sai. E não sai, porque é ser humano, porque falha, porque erra, porque mente. Isso vai enchendo o nosso coração, a gente vai achando que isso é um padrão, que isso não vai mudar na nossa vida. Aí você se lembra: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse que seria assim, vai ser assim. Pode vir o exército atrás de mim. E geralmente é assim, querida, é quando você recebe aquela palavra e segue triunfante, sabe? Quando você fala: não, agora é assim, e você enche o teu coração de fé, e você sai triunfante na direção do que Deus abriu para você. Quando você pensa que não, tem um exército se reunindo atrás de você, e você fala: não é possível. É por isso que eu vim aqui te lembrar essa manhã que com Deus você não luta sozinho. E até quando não tem para onde correr, o mar se abre diante de você. Guarde isso em seu coração. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Você pode ler esse texto comigo? Diga bem alto, como que para o teu coração entender essa verdade de uma vez por todas. Vamos juntos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! Interessantíssimo pensar sobre isso, né? Às vezes a gente declara e não pensa, mas palavra é um negócio que a gente sempre viu como algo tão efêmero, passa. A gente nem lembra depois o que o outro falou, o que aconteceu. Ele está dizendo que céus e terra passarão. Para nós, é tudo algo tão estável, a maneira como o Senhor conduz todo o universo. Céus, terra, não é algo que muda, não é algo... Independente de como foi o seu dia, irmão, independente de como está a política, independente de como está tudo, recebi um diagnóstico, meu marido me largou, meu filho isso, aquilo, o mundo parece que está de cabeça para baixo, mas céus e terra, amanhã o dia nasce, não é assim que a gente costuma dizer para consolar alguém? Irmão, fica em paz, vai lá, dorme, amanhã é um novo dia, porque assim a gente tem uma certeza, amanhã o sol vai nascer. Mas a palavra diz que até mesmo isso vai passar. Céus, terra, podem passar, mas a palavra dele não. Você tem noção do que você acabou de declarar comigo agora? Até o que parece imutável pode mudar, mas a palavra dele não. Então eu não sei qual é a concepção de confiança que você tinha em palavras de outrem, mas a do Senhor você pode ter uma certeza: não passará, não passará. Eu de você guardaria bem
dentro do teu coração o que o Senhor tem te dito, o que Ele tem confirmado no seu coração vez após vez. A gente tem uma mania de guardar demais o que não era pra gente guardar no coração. Guardar demais palavras que vêm só pra confrontar e te derrubar. Manias de guardar demais coisas que deram errado, as frustrações, os fracassos. Mas não guardamos as palavras do Senhor e suas promessas. Guarde essas coisas em seu coração. Traga à memória o que traz esperança. Traga à memória todas as vezes em que Ele foi fiel. Traga à memória todas as vezes em que o mar se abriu diante de você e você não sabia o que ia fazer, mas uma resposta veio, porque Ele disse que não nos deixaria, jamais nos abandonaria, e é fiel desde sempre. Então traga isso à sua memória. Para de trazer as palavras externas, para de trazer as vozes na sua mente que te fazem lembrar dos fracassos passados. Eu não sei o que você tem trazido à tona dentro de você. O que não deu certo, o que não está acontecendo, o que está demorando demais, o exército que está vindo atrás. Querido, só não deixe passar, só não se esqueça das promessas dEle, das palavras dEle. Isso nos acalma a nossa alma. É por isso que eu li, até voltar aqui o texto que nós lemos, no final, quando Moisés diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então somente acalme-se, porque o Senhor lutará por vocês. Então vamos lá. Eu tenho 7 reflexões, 7 pontos para passar com vocês essa manhã, para que você saiba por que com Deus você não luta sozinho. E algumas premissas que é importante você guardar no coração para saber. Já que você vai lutar ao lado do Senhor, precisa ser do jeito dEle, a maneira como Ele conduz. Então preste bem atenção. Está comigo? Aleluia. Está se lembrando aí? Está trazendo à memória as promessas e palavras de Jesus? Aleluia. Vai pedindo para Ele trazer à tona. Ai, Deus não fala comigo. Tem certeza? Ele fala, querido. Começa a dá liberdade para o Espírito. Fala assim: ô Espírito Santo, enquanto ela está falando, enquanto ela está pregando, vai trazendo à minha memória as tuas promessas e as tuas palavras, aquilo que o Senhor já liberou para mim, aquilo que o inferno está tentando gritar. Eu sei que se sua voz de muitas águas somente sussurrar para mim, eu vou ouvir. Aquieta meu coração, aquieta minha alma e faz vir, Pai, ao meu coração as tuas promessas e as tuas palavras. Vá pedindo para que Ele faça isso no seu coração. Se você der liberdade, Ele vai fazer. Em primeiro lugar, saiba, Deus conduzirá os seus passos em meio às perseguições. Deus conduzirá os seus passos em meio às perseguições. Se é Ele que conduz, o que eu quero que você entenda neste ponto, não é que Ele está só te dando uma dica por onde você deve ir. Se Ele conduz, a palavra vem dEle, a direção vem dEle. Então de você tem que vir a obediência da direção que Ele está dando para você. Se é Ele quem luta ao teu lado, é Ele que sabe a solução. Então quando Ele conduzir os teus passos para um rumo diferente, algo que você não estava esperando, obedeça. Permita que Ele seja quem vai conduzir os teus passos. O texto diz para nós, no primeiro verso, segundo verso, Deus dizendo a Moisés: fala para os israelitas, fala para o povo que mudem o rumo do acampamento. Eu quero te perguntar, se você já tivesse ido na direção de um lugar, na tua impressão de que era isso que você deveria fazer, com todas as suas justificativas do porquê deveria ser assim, e porque você tem tanta convicção de que é assim que tem que ser, neste plano que você tem traçado, neste projeto que você tem traçado, você foi para o lugar, escolheu, limpou o lugar, estabeleceu um acampamento. E irmão, não era um acampamento com uma barraca daquelas que você despluga assim, em 3 segundos ela está de pé e já está montado o acampamento. Não, eu estou falando de toda uma galera, é muita gente, é criança, é bicho, e estruturas, e todo um acampamento montado. E Deus vem e fala assim: muda o rumo do acampamento. Você é do tipo de que no mesmo instante começa a desfazer sua tenda, começa a recolher as coisas, guardar nos caixotes e dizer: é que Deus mandou eu mudar o rumo do acampamento e pronto, acabou. Não tem, mas e Deus? Mas olha tudo que eu fiz, mas agora já estabeleci aqui. Pois é, primeira coisa que você precisa entender, é Deus quem conduz os seus passos. Se é Ele quem conduz os seus passos, então você está submisso e sujeito à soberania dEle. Se Ele disse, faça dessa forma, então
Como está a postura do teu coração em relação ao que o Senhor tem te pedido nesses dias? Nós temos falado como sou nas últimas semanas. Tem sido o tempo de decidir nos submeter e nos sujeitar ao Senhor. E tem sido muito forte compreender essas verdades. Eu não sei se você já parou para pensar, mas qualquer espaço no teu coração que não tenha a soberania de Deus, que não seja Ele quem se assenta no trono, pode ser em qual área que for, ou quem está sentando nessa área, nesse trono do teu coração, é você mesmo ou o inimigo. Qualquer área do teu coração que não seja o Senhor, o dono, então ou é você mesmo ou é o inimigo. Então não é Ele que tem conduzido os seus passos. Então não adianta você chegar no final e dizer: ué, Deus, mas o Senhor não disse que faria. Ele falou: disse. Se você seguisse o que eu estava conduzindo, eu aplanaria o caminho diante de você, a vereda diante de você. Se você confiasse em mim e fizesse o que eu te digo. Mas você quis montar o teu acampamento num lugar e quando eu te dei direção, você não fez, você não obedeceu, você não me permitiu dirigir os teus passos. Quem é você quando Deus manda você mudar o rumo do teu acampamento? Tem aqueles que vão pela mente, dizendo: Deus, primeiro eu preciso entender, depois eu obedeço. E tem aqueles que agem pela fé. Eles creem, depois eles entendem no meio do caminho. Igual Abraão era. Filho, abre mão da tua parentela. Sim, Senhor, estou indo. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Fechou, no caminho o Senhor me mostra. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é você, homem, pai de família, sair da tua casa com toda a tua família, levantar todo mundo, e também os pais, sogros e cunhados, e vai todo mundo atrás de você, porque você disse que ouviu a voz do Senhor, e Ele disse que ia liderar vocês para um lugar que você não sabe ainda. Mas você fez todo mundo abrir mão de tudo que estava acostumado a viver para te seguir, porque você recebeu uma palavra. Esse era o tamanho da convicção que Abraão tinha quando ouviu a voz de Deus, dizendo: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, mas eu estou conduzindo seus passos. Ele disse: então eu estou junto contigo, Senhor. E ele ia, e a cada direção que o Senhor dirigia a ele, no mesmo momento ou na manhã seguinte, lá estava ele obedecendo. Quem é você quando Deus diz: muda o rumo? Você está nesse lugar aí que você está hoje porque Deus mandou, porque você que quis e se colocou aí? Existem algumas batalhas que a gente enfrenta, não porque Deus está mandando ela para a gente, não, irmão, é porque a gente se colocou nela. Ah, porque Deus mandou isso aqui para me fortalecer. Não, irmão, ele não vai desperdiçar uma dor, uma dificuldade. Ele vai te ensinar nela sim, mas essa você podia ter ficado sem, é que você se colocou nela. É importante reconhecer. Então ajuste hoje, Deus. Para onde o Senhor quer que eu dirija os meus passos, eu vou obedecer o Senhor. Em segundo lugar, é importante você ter muito bem fixo no teu coração de que Deus está muito acima dos teus inimigos. Muito acima dos teus inimigos. E que nada pega Deus de surpresa, irmão. Você crê nisso? Nada pega Deus de surpresa. Êxodo 14, no verso 4. Quando Deus diz que endureceria o coração de Faraó, que Faraó então perseguiria o povo de Israel. Quando Israel olha para trás e vê o exército seguindo, era plano de Deus. Ainda foi Deus quem fez aquilo. E o povo desesperado, e Deus fazendo: oh meu Deus, eu estou fazendo isso aqui, é para que o meu nome seja glorificado, e para que todos os egípcios se voltem para mim, sabendo que eu sou o Senhor soberano, tem propósito no que eu estou fazendo, e você está olhando e se desesperando, em coisa que é propósito e jeito de Deus, é porque foge do nosso racional, às vezes não faz sentido mesmo. Você precisa ter em mente: o Senhor está muito acima dos teus inimigos. Está muito acima do jeito humano de resolver as coisas, das soluções humanas. Ele está muito acima, querido. Deus sabe exatamente o que faz. Sim, até os teus erros, seus pecados, já foram levados em conta no Kairos de Deus, no tempo de Deus. No propósito dele, ele já sabia. Ele já contava com esse atraso no percurso, porque você ia ter medo, ia ficar preocupado, ia ter ansiedade. Está
Tudo bem, ele já sabia disso, mas ainda assim ele insiste. A palavra dele não mudou. O que ele liberou sobre a sua vida permanece. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Vai lembrando dessas verdades. E sabendo, ele está acima de todos os seus inimigos. Tem plano, tem propósito para aquilo que ele está fazendo. Efésios 1:11 diz para nós: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então a sua vontade, as coisas que o Senhor conduz, Ele quer fazer, tem propósito, tem um porquê por detrás, que nós limitados nem sempre vamos entender. E Ele não tem a obrigação de ficar nos explicando tintim por tintim do que Ele quer fazer. Mas é importante você ter certeza, tem propósito por detrás daquilo que Ele está fazendo. Porque há quem pense que... Eu me lembro de ser nova e estar lendo pelas primeiras vezes a Bíblia. E quando eu cheguei nessa parte de Êxodo e entendendo, né, a libertação do povo de Israel, me lembro de ver pelas primeiras vezes e Deus endureceu o coração de Faraó. Eu falava, ué? O que Deus estava querendo com isso aqui? Mas fica muito claro, irmão, quando a gente lê, tá no texto, não precisa ser... Eu criança, lendo o texto, eu vi, para que o nome dele fosse glorificado, tinha um propósito então. Ele fez isso para que todos pudessem ver que, mesmo vindo o exército por detrás do povo, ele ainda ia dar livramento, é muito claro. Só que quando acontece na nossa vida, não parece tão claro assim. Não, aí a gente se desespera. Aí a gente fala, mas que Deus é esse? É um Deus vingativo? É um Deus que quer me ver sofrer só para o bem dele? Só para que ele seja glorificado? Irmão, vá além. Deus está muito acima disso, dessa sua mentalidade. Foi tudo por amor. Por amor àqueles que na verdade nem o chamavam de Deus. Por amor aos egípcios. O texto diz, para que eles vejam que eu sou Deus. Para que eles não olhem e digam, esse é só o Deus dos escravos. Não, esse é o Deus Todo-Poderoso. Porque a cada grande obra que o Senhor realizava, o nome dele ia ficando conhecido por toda aquela região. E por anos e anos e anos. Lá para frente, você lembra de Raabe? Na conquista de Jericó? Quando ela se encontra com... O que ela fala? Nós temos ouvido falar das maravilhas que esse Deus tem feito. Estamos aterrorizados e sabemos, é Ele o Deus verdadeiro. Por causa do que ela estava ouvindo falar das obras do que Deus fazia. Porque tem propósito em coisa que a gente não entende. Por amor àqueles que um dia virão a conhecê-lo. Mas por causa das obras que Ele tem feito na tua vida. As libertações, as curas. O que Ele tem liberado, restaurado. Coisas que a hora que a gente olha não tem como, não tem saída. Mas Deus faz. E depois a gente fica sabendo que alguém se achega e fala, eu fiquei sabendo do teu testemunho. Como eu fiquei tocado. Como eu fui transformado por causa do teu testemunho. Os propósitos dEle, a vontade dEle está muito acima daquilo que você pode pensar ou imaginar. Em terceiro... entenda que se está ruim é porque não chegou ao fim. Pastora, não era para você me animar? Não era para eu sair daqui um pouco mais feliz? Pois é, querido, mas se está ruim é porque não chegou ao fim. Isso é uma notícia ótima. Porque se o Senhor disse que tem promessa, que tem palavra, se Ele disse que faria algo extraordinário, ora, se está ruim, se está piorando, é porque tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Salmo 20, versos 7 a 8. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. E por que estamos firmes? Por causa da nossa força? Não. Porque nós estamos crendo na palavra que foi liberada por Ele. Nós cremos que pode estar acontecendo o que for. A gente olha para um lado é caos, olha para o outro é guerra, olha para o outro lado, a gente não consegue entender de onde consegue vir tanta coisa ruim. Mas a gente fala, se está desse jeito, ainda vai melhorar, é porque ainda não terminou o plano. A gente não está aqui para permanecer no deserto, tem coisa para acontecer, tem mar para se abrir, tem uma nuvem que ainda vai nos acompanhar ao longo do caminho, tem rocha que vai dar água, tem maná que vai cair do céu. Ixi, tem muita coisa para acontecer ainda antes de chegar na conquista, então eu vou confiar. Porque não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Não limite sim, querido, o poder de Deus. Tem tanta coisa para acontecer. A gente acha que é tão fácil chegar do ponto A ao ponto B. O Senhor tem tanto a fazer em nós, a nos ensinar ao longo do processo. Para de ser tão imediatista.
Em Abacuque 3, 17 e 18, o profeta escreveu que, embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, os currais estejam vazios. E querido, preste atenção, isso que ele acabou de declarar aqui era tudo que se resumia à realidade deles, de onde vinha sustento, provisão para a família, sobrevivência, tudo se resumia a isso, a esse estilo de vida. Então ele está dizendo, mesmo que eu fique miserável, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Porque a felicidade dele, a convicção dele se resume em: eu sei que o meu Senhor é vivo, é poderoso, nele eu me refugio. Pode tudo ruir, tudo que eu conheço como a minha realidade virar de cabeça para baixo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque isso basta para minha alma. É Moisés dizendo: Deus lutará com vocês, tão somente acalme-se. Diga para o teu coração nessa manhã: tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. E guarde esse versículo contigo, recite ele ao longo da semana, de Abacuque 3, 17 e 18. Embora a figueira não floresça, seja tudo destruído, eu ainda vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que não é o fim. Você crê nisso? Diga amém, bem forte. Em quarto lugar, fique atento, porque o seu inimigo não desiste de você. Foi o que eu disse, a hora que o povo estava marchando de forma triunfante. Tipo, agora nós recebemos, depois de 10 pragas e tanta coisa acontecendo, finalmente Faraó nos libertou e eles partiram na direção do deserto, sabendo: agora a gente está livre, agora então estamos libertos, não somos mais escravos. Triunfantemente marchando na direção da sua liberdade. E então, carros e cavalos incontáveis, os melhores do Egito atrás de você. Não é para você ficar com medo, é só para você ter uma convicção. É verdade, o inimigo vai tentar vir atrás de você. É só para que você fique atento. A palavra de Deus fala para nós vigiarmos, orarmos. Não viver como quem é um alienado, não faz ideia do que está acontecendo. Seja no mundo, seja na sua vida, na realidade ou no mundo espiritual. Quando você está no meio de uma batalha, querido, se você chega lá desavisado, você vai para a cova. Você não caminha no meio de uma guerra acontecendo sem sair ferido. Então, se você hoje caminhar na tua realidade, na tua vida, seja ela pessoal: ai, pastora, sabe o que é? Não, eu não tenho nada a ver com a igreja não, só estou vivendo aqui a minha vida. Engano seu achar que o inimigo não vai atrás de você. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. O inferno te odeia. Você não precisa fazer nada por isso não. Ele fica aqui ao teu redor tentando te destruir, achando por onde destruir e acabar com a tua vida. Então, se você ficar alienado, não prestar atenção, não se levantar com consciência do que está acontecendo no mundo espiritual, também na tua realidade material, ao que acontece ao redor, se você não pedir a Deus discernimento e compreensão do que está acontecendo na sua família e viver como um alienado que não vê a realidade do que está acontecendo debaixo do seu nariz, só para não admitir que tem algo acontecendo, querido, o inimigo vai te pegar. Então fica atento, porque ele sempre vai atrás de você. Ele não desiste não. Só peça a Deus discernimento. Deus, não me deixe passar de boba do inimigo não. Só me deixe ter percepção. Só aguça a minha sensibilidade, para que eu saiba o que está se movendo, o que está acontecendo, por onde lutar, como me defender, que batalha travar, que batalha é o Senhor que vai me dar vitória, o que eu preciso fazer, é para eu jejuar, é para eu me levantar, é para eu tão somente descansar, o que é para eu fazer agora? Porque uma certeza eu tenho, o inimigo está atrás de mim. Mas eu não vivo com medo dele, eu não vivo à mercê dele, ele não vai me fazer parar de avançar porque ele está querendo alguma coisa com a minha vida, só me mostra como agir. E aqui foi muito simples, o Senhor só falou para Moisés: olha só, aqui ó, o mar vai se abrir, fique em paz, só fica atento porque tem sim uma galera vindo atrás de você. Não é para você temer, é só para você ficar atento, amém? Cutuca o irmão aí, está atento, irmão? Fala aí, hein? Tá pensando no almoço, tá deixando o inimigo peneirar sua mente aí, ó, fica ligado, hein? Você aí em casa, tá aí no sofá, tá tranquilo, fique ligado, hein, irmão? Fica atento. Em quinto lugar, não dependa da sua natureza humana. Não dependa da sua natureza humana. Quando a gente depende da nossa natureza humana, é quando a gente cai e começa a agir como o povo de Israel, em murmuração, em questionamentos. Porque você está olhando para aquilo que é
praticável com força humana. E querido, se você for por esse caminho, as coisas não vão fazer sentido. A não faz sentido com B. Então nessas horas, querido, é preciso que você confie na natureza divina, naquilo que não faz sentido para o natural, aquilo que é sobrenatural. Mar se abria até hoje, as pessoas falam como se fosse só uma historinha da Bíblia. Já teve aquele amigo que não simpatiza muito com a igreja e fala, não, mas vem cá, amigo, fala a verdade, é sério que você acredita naquelas histórias da Bíblia? Baleia que engoliu o homem, mar que se abriu, barco grande que fica meses e meses num dilúvio, você acredita mesmo? Porque não faz sentido para os olhos naturais, não faz sentido para a realidade humana. E é por isso que o Senhor está muito acima de todas essas coisas. Quando pela natureza humana não tem saída, você vai se lembrar, para a saída de Deus tem. Quando na saída humana o que te faz questionar, por que foi que Deus então me tirou do Egito se fosse para me matar aqui no meio do deserto? Me deixasse lá sendo escravo? Nessa hora que você precisa se lembrar de parar de ser dominado pela sua mente, as vozes da sua mente, se lembrar da voz que precisa te guiar, que é a voz do Senhor Jesus. Quando nós murmuramos, a murmuração ela é uma declaração de insatisfação para com Deus. É como dizer, não Deus, o Senhor está errado. Isso que o Senhor está fazendo não faz sentido. Não, porque na minha concepção, Deus, o Senhor devia ter aberto aquela porta e não essa. Não, porque o que eu acho é que o Senhor já devia ter feito isso há muito tempo. Porque eu mereço ser honrado. Aí você perde a noção do irmão, você perde a noção. Quando você começa a querer agir pela natureza humana sem compreender os propósitos de Deus, as direções de Deus, você se perde no meio do caminho. E uma coisa que você precisa ter muito firme dentro de você é que a sua carne não melhora. Então não se deixe dirigir por ela. Não ache que agora você está crente o suficiente para confiar um pouco mais no seu coração e na sua intuição, no que o teu coração está dizendo para você, e não precisa mais questionar o Senhor, conversar com o Senhor e pedir dele direção. Você pode ter 30, 40 anos de igreja, irmão. Se antes de tomar uma decisão você não ajoelha e não pede ao Senhor direção, você está confiando na força humana. Você pode há meses, pastor, eu já sirvo na casa do Senhor há tanto tempo que eu já sei o que fazer, do jeito humano de fazer. Querido, não confie na sua própria carne. Sempre tem um jeito diferente de você abordar alguém, dar um sorriso para alguém. Sempre tem uma percepção diferente ao impor as mãos sobre as pessoas enquanto intercede ao redor do templo. Sempre tem uma direção diferente, sempre tem algo. Não é na força da tua carne, não é de maneira humana. Quando você cai de maneira humana, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Aí você já começa a achar que você não precisa dos irmãos ao teu redor. Você já volta para aquele questionamento do início, quando disse, eu estou sozinho mesmo, ninguém se importa comigo. Sou eu por eu mesmo. E você já começa a ter uma percepção diferente. Então Moisés antes tinha nos libertado, mas agora Moisés... E a gente falou para você deixar a gente em paz, Moisés. Então eles começam até a divergir daquele que estava sendo até então usado por Deus para libertá-los. Você começa a entender como a mente humana não é confiável. Muitas e muitas vezes ela é dirigida por emoções, é o que a gente sente. Se eu estou indignado, não concordo mais com você. Se não foi de acordo com aquilo que eu gostava, foi contra o meu gosto pessoal, eu acho que você não ouve mais a voz de Deus, coisa nenhuma. Acho que esse bispo se perdeu. Porque não faz mais sentido com aquilo que você tem dentro de você, é parte humana, mas se vende como direção de Deus. Se está vindo da parte de Deus, então busque alinhar-se. Permitir andar em unidade. Se o povo de Israel estivesse em unidade com quem estava dirigindo eles, era Deus falando a Moisés cada passo que eles davam. E eles podiam dizer, não está fazendo sentido nenhum, mas se Moisés tem ouvido a voz de Deus e está nos direcionando, eu vou ficar bem tranquilo aqui. Mas precisou Moisés chacoalhá-los e dizer, queridos, Deus lutará em nosso favor, só se acalma, já já o milagre vai acontecer. E querido, essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece com o povo de Israel no meio do deserto com Moisés. E vez após vez, por falta de unidade, por falta de conhecimento, por se deixarem ser manipulados por suas próprias vozes e emoções, eles se levantavam contra o líder deles. Esse jeito não está mais de acordo com aquilo que eu queria. Esse Moisés está demorando muito lá em cima do monte. Eu acho melhor a gente levantar um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro é que vai liderar a gente para um novo momento. É você levantando os seus próprios ídolos, o seu próprio coração, das suas próprias vontades, dizendo, esse Deus está demorando muito para fazer. Esse Deus não está mais me respondendo. Eu acho que eu devia fazer assim, assim, assado, para resolver logo essa situação. Jeito humano de resolver as coisas. A carne não melhora, fique atento. Vai ficar atento?
Fique atento. Estamos suscetíveis, querida. A gente começa com a murmuração, aí vem para uma ingratidão, aí a gente já está no meio da rebeldia. Quando a gente vê, a gente já está irreconhecível. O Senhor te convida nessa manhã para se permitir ser guiado por Ele novamente. Diga amém. Em sexto, a fé ela precisa ser praticada. Salmo 40, verso 1 diz para nós: esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Quando a gente está clamando por socorro, geralmente na hora do desespero, já viu criança berrando? Porque ela está desesperada pela mãe, pelo pai, por alguém que a acuda. Ela não quer que ninguém vá para ela ignorando ou demorando. Criança clamando por socorro não aguarda pacientemente pela resposta da mãe. Eu sei, é difícil. Quando a alma está gritando por socorro, quando está doendo, quando não está fazendo sentido, a gente começa a clamar, a berrar: Deus me socorre, faz algo, manda alguém. E é muito difícil aguardar pacientemente. Mas Ele está dizendo: confie em mim. Clame, sim. Derrame a sua alma na presença de Deus, mas aguarde pacientemente. Eu vou ouvir, eu vou me inclinar na tua direção. Eu vou sarar tuas feridas, eu vou cuidar de você. Então somente acalme-se. E em sétimo e último lugar, creia e confie que Deus lutará a sua batalha até o fim. Até o fim. Na versão da Bíblia Viva, a palavra que Moisés dá ao povo, ela é: não fiquem com medo. Tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo nunca mais os verão. O próprio Deus vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. Parem de reclamar. Provérbios 21, 30 a 31 diz para nós: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Fazemos a nossa parte, a gente quer se preparar, a gente faz os nossos planos, mas se o Senhor quiser, Ele vem e sopra todos os planos que você espalhou sobre a mesa. Eu vou daqui para cá, Senhor, depois aqui e ali, e os meus planos são esses, os cálculos estão dando que é isso, isso, aquilo, até o final do ano acontece isso. Ele vem e sopra todos os planos. Ele está dizendo: você pode aprontar o cavalo para a batalha, mas a vitória sou eu quem dá. E se você for ficar se apoiando naquilo que você está fazendo, eu preciso que você creia que quem dá a vitória sou eu, que você não está sozinho. Preciso que você se alie às vozes certas, para que o seu coração se alinhe com o do Senhor. Se você se aliar com as vozes erradas, você não vai para Canaã, você não acessa a promessa. É muito fácil na hora da angústia, na hora que a gente está sendo igual o povo de Israel, se aliar com gente que pensa igual a gente. Eu tô achando que esse Moisés não sabe nada do que está fazendo. Eu também concordo. Eu também acho que já está perdido, eu acho que a gente devia caçar outra coisa. Eu também, deixa a gente morrer então, escravo. Eu também concordo com você. Aí a coisa vai se avolumando. Entenda, se tiver unidade na rebeldia, na ingratidão, na murmuração, está selado, irmão. É isso que você vai colher. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, as mesas que você tem se assentado, o que vocês têm celebrado, o que vocês têm declarado sobre a sua vida, sobre o seu país, sobre o seu trabalho. Você se senta com o povo do teu trabalho, com outros funcionários, para falar mal do chefe, para falar mal da empresa. Ótimo, ok? Permita então que o inimigo fique usando a sua boca, a palavra declarada, para selar destinos ruins. É isso que você está dando poder à palavra contrária. Agora, se você é como aqueles que se aliam às vozes certas, que dão discernimento, talvez como Josué e Caleb, que no meio de 10 espias que falavam o contrário, se olham e falam: não, Deus disse que a gente poderia sim conquistar e vencer, então é possível, vamos. Se animem, vai, se apronta para a batalha, vai dar para fazer sim, porque Deus disse que faria. Ele disse que nos faria vencer, então é nisso que eu estou aplicando fé, não é, Caleb? É isso aí, Josué, então vamos. Você e mais um, maioria no Senhor. Cuidado com as vozes com quem você tem se aliado. Essas alianças são importantes. Ou você declara a bênção, ou você declara o caos.
E há poder de vida e morte na língua, você sabe disso, a palavra fala sobre isso. Tem poder na murmuração, nas declarações, e você vai comendo o fruto da sua língua. Comecei orando. Abra os olhos do meu coração, para que eu veja as coisas que eu não estou vendo, Senhor. Abafa as vozes da minha própria cabeça, para que eu ouça somente a Tua voz. Eu acho que essa manhã é um bom momento para que você se volte para o Senhor e para aquilo que Ele tem prometido, as promessas que Ele declarou sobre a sua vida. Como diz em Timóteo, 1 Timóteo 6,12, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Você foi chamado pelo Senhor, resgatado pelo Senhor para viver uma vida mais que abundante, querido. Então somente creia. Pastora, tá difícil, eu estou no meio do deserto. Ok, é no meio do deserto que as coisas acontecem. É milagre que vai acontecer. Então somente creia, acalme-se. Eu quero declarar mesmo sobre nós nessa manhã. Cura de ansiedades, preocupações, inquietações, falta de confiança no Senhor. Estou te chamando, querido, para calar a sua racionalidade, que só fica pensando que 1 mais 1 é igual a 2 e isso não vai ser o suficiente no final do mês. E começar a confiar de que o Senhor disse que faria, algo vai acontecer. E no final a conta pode não bater, porque 1 mais 1 de repente virou 10. Você não luta sozinho. Pode estar vindo um exército atrás de você. Terá um exército de anjos ainda maior para te proteger e cuidar de você. Você crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar em pé no teu lugar e interagir com o que o Espírito Santo te impulsionar nessa manhã. Eu não sei como você tem estado, como tem estado a sua mente. Mas uma coisa eu sei, querido, nós somos humanos e assim como o povo de Israel, somos facilmente atentados e dobrados em nossa mente, em nossas preocupações, em nosso coração. Até mesmo a pessoa que se julga mais forte, mais conhecedora das emoções, das questões do coração, até essa pode ser enganada por vozes que vêm para atravessar e a hora que você nem percebe, você está prostrado. Eu estou te chamando nessa manhã para parar de se aliar com a voz do resto do povo de Israel que não está tendo discernimento e dar lugar à palavra que já recebeu do Senhor, que Ele lutará contigo e você só precisa acalmar o teu coração. Quero dar espaço para que você venha aqui e reconheça que o Senhor está contigo nesse dia. Se desconecte um pouco de quem está do seu lado. E ore ao Senhor nesse momento. Se conecte com Ele. Creia, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu creio nisso, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui. Se você estava se sentindo sozinho, desconectado, eu oro agora, Espírito Santo, que a Tua presença se intensifique para que eles saibam que o Senhor é com eles. Que se intensifique a Sua presença, Senhor. Se revele a eles. Eles não estão sozinhos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, interaja com Ele. Silencie as vozes do seu coração, da sua mente agora. Eu não sei o que o inferno estava gritando para você, dizendo a você. Mas uma coisa é certa, o Senhor está aqui. E a voz dele é maior do que todas as outras. Você pode declarar isso? Diga, eu não sou capaz sem ter você. Você conhece a música, você já declarou ela hoje. Mas o Senhor está aqui. Senhor, quando eu olho para o exército que está vindo atrás de mim, eu não sei como sair desse lugar onde eu me coloquei. Mas o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor vai me resgatar. O Senhor está aqui. Declare isso. O Senhor está aqui, querido. Ele está aqui. Você, querido, que está acompanhando essa ministração da sua casa, o Senhor está aí. O Senhor está contigo, querido.
não te abandonou, não te abandonou. O Senhor está aqui. Nunca te abandonou antes, não seria agora. Nunca me deixou. Não seria agora. O Senhor não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa. O Senhor está aqui. Ele está aqui, filho. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. O Espírito traz vida aos mortos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E nunca me Declare isso, o Senhor nunca me deixou. não me Eu estava me sentindo tão sozinho, eu estava me sentindo isolado, mas eu tô entendendo, Deus, o Senhor está aqui. O Senhor nunca me deixou. Vem, Santo Espírito, traz vida aos mortos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nunca me deixou, não me abandonou. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E vem, Santo Espírito, traz vida aos mortos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Não sou capaz sem ter Eu quero que você declare isso agora de todo o seu coração. Pode continuar, Gui. Declare: eu não sou capaz sem ter você. Eu quero que seja nesse momento uma quebra dentro de você, que ainda estava confiando muito na sua própria força. Isso estava confundindo muito as vozes dentro de você. Tua confiança ainda estava muito em si mesmo. Você estava com tronos dentro do teu coração onde você se assenta e não tem permitido o Senhor se assentar. E eu te convido a nessa manhã entregar este trono, essa coroa do teu coração, das tuas vontades, do desejo, de como você queria ou tinha a expectativa de que Ele iria fazer, para que veja que Ele vai fazer do jeito dele, dizendo: Senhor, sem ter você eu não consigo. Só dá para ser se foi do teu jeito. Porque enquanto eu tento do meu jeito entender na minha capacidade humana, eu me frustro, eu me sinto um fracassado, eu não consigo avançar. Mas a partir do momento onde hoje você devolver ao Senhor o trono que é dele dentro do teu coração, das tuas expectativas, do jeito que você deve ser curado, mediante a soberania dele, e não a expectativa que você tem que ele faça, então, querido, tudo muda dentro de você. Então declare, nem que seja contra a vontade humana, trave uma batalha dentro de você agora, dizendo: sem ter você não dá, Jesus. Eu não vou fazer isso sem o Senhor. Eu não vou fazer isso na minha força. Eu não dou conta de carros e cavalos, mas o Senhor dá. Eu não sei abrir mar vermelho, mas o Senhor sabe. Eu não sei porque isso não está acontecendo na minha vida, mas o Senhor tem todo o poder. Eu quero que você trave uma batalha consigo mesmo agora. Não sou capaz. Diga: Senhor, eu não sou capaz, esse lugar não é meu. Esse lugar de domínio não é meu. Vem aqui mais uma vez e mostra pra mim, Jesus, que o Senhor está comigo. Eu quero mais. Que a presença dele seja manifesta agora na sua vida e no teu coração. Se relembre disso, declare isso. Diga mais uma vez: não sou capaz sem ter você. Vem aqui mais uma vez. Mais uma vez, Jesus, eu sou tão falho. Eu deixo de crer tantas vezes. Mais uma vez, vem aqui. Mais uma vez, me lembre, Senhor. Eu perco a fé tão rápido. Outra vez. As coisas se avolumam e eu perco a fé, mas vem aqui mais uma vez. Me mostra mais uma vez. Sem ter você, vem aqui mais uma vez. Convide a presença dele. Eu quero mais. Todo o meu ser te deseja outra vez. E nunca me deixou, não me abandonou. O Senhor está aqui. Está contigo, querido. O Ele Senhor está aqui. está aqui. Ele
te visita nessa manhã. E vem, Santo Espírito. Não sei o que você estava pensando, sentindo sozinho, confuso. O Senhor está aqui, Ele está te vendo. Ele tem colhido suas lágrimas. E nunca me Jesus. Não me abandone. Que as mentiras sejam quebradas nessa manhã. Os grilhões caiam ao chão e as tuas verdades sejam impressas mais uma vez no coração dos teus filhos. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele é contigo. E mesmo que diante de você tenha um mar, esse mar pode se abrir com uma palavra, com uma direção de Deus, com o poder dele. Eu creio nisso. Paizinho, eu oro de todo o meu coração para que o Senhor visite os meus irmãos essa manhã. Ah, Jesus, eu sei como é às vezes sentir-se sozinho. E às vezes já ter orado, lutado, pedido ajuda e oração tantas vezes pela mesma questão, que nós começamos a nos isolar por não querer mais compartilhar. E chega um momento em que achamos que estamos batalhando sozinhos e ninguém nos vê, ninguém nos entende. Senhor, cancela essas mentiras e estratégias do inimigo na vida dos meus irmãos. Que nessa manhã eles vejam, Pai, como somos uma família e nos fortaleceremos para manter uma mentalidade alinhada com o que o Senhor tem para nós. Eu declaro sobre eles, Senhor, que ninguém ficará para trás. Todos nós vamos atravessar o Mar Vermelho juntos, em unidade daquilo que o Senhor tem nos proposto, em nome de Jesus. Então os visite, Pai, nessa manhã, para que sejam fortalecidos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às indagações, que eles permaneçam firmes no Senhor, mesmo sem entender algumas coisas, mas por crer em quem o Senhor é e ter a certeza de que o Senhor é digno de confiança. O Senhor nunca falhou, não falharia agora. O Senhor é aquele em quem podemos olhar e ter a plena certeza de que não vai nos deixar. Aqueles que têm clamado por cura já há tanto tempo, Senhor. Ah, Deus, não é fácil, dói na alma, mas eu sei que o Senhor é aquele que renova. O Senhor é aquele que vem com uma brisa sobre os meus irmãos nessa manhã. Aqueles que têm tentado lutar com as suas mentes, os seus pensamentos e as suas emoções, as ansiedades, as crises nas madrugadas, as insônias. Isso tem afetado o teu corpo, tem afetado o seu desempenho no trabalho, porque você não dorme, você não come, você não consegue mais desenvolver. Você está ficando esquecido, não está conseguindo cumprir com os seus compromissos. As pessoas têm achado que você é irresponsável, mas é a sua alma gritando por socorro. O Senhor vem em teu favor nessa manhã e te visita. Ele te toma pela mão, Pedro, para de olhar ao redor e olhe nos olhos do amado da sua alma. Nos olhos dele, Pedro, o Senhor te resgata. Então somente creia, acalma o teu coração. O Senhor é contigo. Aguenta aí mais uma milha, irmã. Aguenta aí mais uma milha, irmão. O Senhor é contigo, você não está lutando sozinho. E nós como família oramos e declaramos vitória sobre você. Nós como família pegamos o seu braço para caminhar contigo quando as suas forças falham. Caminharemos juntos na direção da promessa do Senhor para nós. Eu creio e declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que essa semana seja uma brisa sobre a tua vida, seja um renovo, que você veja nos pequenos detalhes, com percepção, a presença de Jesus te acompanhando por onde você for. Eu declaro isso, que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito e a presença notória dEle seja com você, seja para comigo até o fim, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Seja empoderado pelo Senhor para permanecer firme, porque você não está lutando sozinho, aleluia. Não se esqueça, nessa terça-feira, culto dos voluntários.